Amados, até onde você suporta? Esse é o tema que nós vamos estar falando hoje com vocês, né? Nós percebemos que algumas pessoas, eles têm assim uma carga um pouco diferente. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é exigido. Quantos já passaram por esse texto na palavra de Deus? A quem muito é dado, muito é exigido. Então, quando Deus também usa o sogro de Moisés, Jetro, para poder ajudar Moisés com os aconselhamentos de Israel, Deus então fala para Jetro: olha, dá um conselho para o teu genro, diz que eu estou preparando alguns para 10, outros para 50, outros para 100, mas eu também estou preparando pessoas que vão cuidar de 1000, de milhares. Eu penso que cada um de nós temos um peso que nós comportamos diante do chamado e da vocação que Deus nos deu. É assim com você, é assim comigo. Deus coloca-nos diante de uma posição que nós precisamos desenvolver. Você sabia que existem pessoas que eles têm uma vocação para milhares, mas eles se contentam em cuidar de 10? Porque eles não estão dispostos a desenvolver a vida de intimidade com Deus. Cuidar de pessoas, amados, fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus na terra vai exigir algo de você. Ao menos que você seja um igrejeiro que deseja só estar sentado nas cadeiras aos domingos, ouvindo e recebendo uma boa canção, uma boa palavra, você não vai ser muito incomodado se você tem esse estilo de vida e se você tem essa visão para a sua espiritualidade. Mas se você está entendendo a vocação e o chamado de Deus para você, você precisa ter intimidade com Deus. Às vezes nós recebemos algumas coisas, né? Eu estava conversando com um irmão esses dias aqui no Kids, nós estávamos na construção, e ele falou: pastor, às vezes eu estou na diaconia e eu queria ficar ouvindo a palavra, dá vontade de dar uma escapada e ouvir a palavra. Eu falei: não, você ouve a palavra outro dia, porque o dia que você está na diaconia é dia de você servir o corpo. Alguém precisa morrer para que o corpo tenha vida, sabia disso? É necessário, queridos, que nós possamos entender qual é o nosso papel e o nosso chamado. É necessário que a gente possa entender e compreender qual é a nossa posição no processo. Aí ele falou: puxa, pastor, mas não dá para pegar umas palhinhas? Eu falei: dá, irmão, você está ali pela porta, você está ouvindo. Ele falou: às vezes eu estou no estacionamento. Eu falei: nós vamos tentar resolver o seu problema, vamos pôr um ponto em você. Mas o que eu queria que você entendesse, eu também, assim como você, eu disse para ele, queria sentar aos domingos e ouvir a palavra. Mas a parte que me compete no processo do reino é estar ministrando para vocês. Então, o mesmo desejo que você tem de sentar e ouvir a palavra, eu também tenho, mas nem sempre eu posso. Por quê? Porque eu entendo que aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, eu preciso fazer com zelo. Nós precisamos exercer o dom de Deus com zelo. Agora, para exercermos o dom de Deus com zelo, queridos, não é algo tão simples, né? Às vezes o louvor nos leva ao terceiro céu, né? Ou faz com que o terceiro céu desça a nós, eu não sei, aí fica conforme a sua ordem aí, né? Paulo falou: não sei se no corpo, se fora do corpo, mas conheci um homem que foi ao terceiro céu. Ele está falando de si mesmo. Eu não sei qual é a ordem que você quer colocar, mas eu quero dizer para você, para esses ministros, queridos, nos conduzirem à presença de Deus em meio às músicas, eles pagam um alto preço, né? A Robertinha, por exemplo, ela mora tão longe que ontem ela esteve no culto de jovens. Ela saiu daqui do culto de jovens, chegou em casa, tomou banho e já voltou, para chegar aqui a tempo do culto da manhã. Já está aqui. Entende, queridos? Nós fazemos assim, é um preço que é pago. Nós, naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, precisamos então valorizar aquilo que pulsa no coração de Deus. E eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, até onde você suporta. Existem pessoas que elas param no meio do caminho. Existem pessoas que só iniciam, dão um start, sabe aquele tiro de 100 metros? E depois do tiro de 100 metros, queridos, existem algumas pessoas que eles fazem uma corrida de bastão, de 400 metros. Corre 100, passa o bastão para outro, que corre mais 100, que passa o bastão para outro, até que o último finaliza o processo. Então a igreja, ela tem esse movimento, pessoas que iniciam, pessoas que passam o bastão, mas a igreja tem também maratonistas, né, Cidinho? Cidinho entende bem disso. Cidinho correu muitos anos, e eu estava conversando com ele esses dias, correu tanto que o joelho ficou meio prejudicado, né, Cidinho? Mas correu muitos anos, e eu estava falando com ele sobre essa condição que nós precisamos ter. Sabe uma questão, amados, que nós não avaliamos em processos de maratona na vida com Deus?
é que todo maratonista, o percurso, por exemplo, quando você faz um triatlo, por exemplo, que você tem que fazer 3 categorias num só evento, nós precisamos entender que não somente o seu físico precisa ter condição, os teus músculos, mas você precisa ter a mente sã. O processo da nossa cabeça, o processo da nossa consciência, o processo da nossa inteligência em meio a tudo que Deus está fazendo é crucial para mim e para você, é fundamental. Senão nós temos um monte de músculos reunidos num corpo, mas nós não temos equilíbrio para lidar com tudo isso. Vida com Deus é uma vida de equilíbrio. Então tem dia que você está chorando, tem dia que você está sorrindo, tem dia que você está batendo, tem dia que você está apanhando. Você precisa assimilar tudo isso. E você precisa então ir desenvolvendo o seu corpo. Paulo chega ao ponto de dizer que ele esmurrava o próprio corpo, no sentido figurado, para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus na terra. Aí então ele chega à conclusão: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo para a glória dele. Quantos estão entendendo? Já podíamos ir embora, né? Deus está fazendo algo na sua vida. O meu desejo é que nós sejamos uma igreja forte na terra. O meu desejo é que nós sejamos um grupo de pessoas, amados, que não estamos reunidos simplesmente para que a nossa alma possa receber um consolo, um afago. Meu desejo é que nós possamos compreender por que Deus nos reuniu como povo, por que Ele nos salvou. Então, até onde você suporta? João capítulo 17, verso 1, se você é dado as anotações, ou quiser abrir a sua Bíblia, seus aparelhos eletrônicos, enfim. João 17, 1. Texto bastante conhecido de muitos de nós. É a oração de Jesus em favor das nossas vidas. Antes de ser assunto aos céus, antes de passar por tudo que Jesus passou, Jesus fez questão de registrar uma oração em favor do seu povo. Diz assim o verso 1, João 17. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Eu vou ler o verso 4 de novo. Jesus está dizendo para o Pai: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o Teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram Teus, Tu os deste a mim, e eu os tenho guardado na Tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de Ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste a eles e aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de Ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, por isso são Teus. Tudo que tenho é Teu e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para Ti, Pai Santo. Proteja-os em Teu nome, o Teu nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Senhor, Te louvamos, e que nesta manhã o Senhor possa mudar a nossa realidade de vida, e que essa palavra seja um divisor de águas, muda a nossa sorte, a nossa história. Pai, todos nós estamos aqui debaixo da convicção de que o Senhor nos trouxe com um propósito aqui nessa manhã.
Por isso, Senhor, nós levamos cativos ao Senhor toda a nossa mente, o nosso espírito, as nossas emoções, todas as preocupações externas, Senhor, que elas sejam agora secundárias e nós possamos pensar nelas somente depois que sairmos deste lugar. Senhor, que o Teu nome seja honrado aqui com a nossa atitude. Nós colocamos cativos ao Senhor todos os espíritos nesta casa. O espírito de cada pessoa, os espíritos contrários que às vezes tentam nos atormentar. Senhor, o Teu Espírito, anjos, tudo, Senhor, neste culto está debaixo das Tuas mãos. Por isso vem, Senhor, e muda a nossa sorte, em nome de Jesus, a quem oramos. Amém e amém. Bom, queridos, nesse texto Jesus está orando pelas nossas vidas e Jesus pede para que Deus pudesse devolver a Ele a mesma glória que Ele tinha com Deus antes da fundação do mundo. Jesus, na verdade, era Deus, tudo que foi criado na terra foi criado por meio dele. A Bíblia diz em João capítulo 1 que nada do que foi feito sem ele se fez. Jesus encarna. E depois de encarnado, agora Jesus como homem, obviamente, existem alguns atributos de Deus que estavam sobre Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus não usurpou ser igual a Deus. E tendo a forma de homem, ele cumpriu todo o seu propósito como homem na terra. Jesus vai nos orientando em relação à sua oração com questões muito práticas da fé cristã. A verdade, amados, é que Jesus, quando passou pela terra, ele tinha uma obra que foi confiada nas suas mãos. E a obra de Jesus era redimir-nos do pecado, a fim de que nós pudéssemos ser justificados pelo seu poder. Nós caímos por causa do pecado original desde Adão e Eva, e depois da queda do homem, Deus então precisou colocar o seu plano e seu propósito em ação. Jesus, quando está na terra, queridos, ele tem uma missão e a sua missão é muito clara para ele. Uma das coisas que nós percebemos, nós às vezes não suportamos ir até o final daquilo que Deus nos confia nas mãos, porque nós não temos clareza a respeito da missão que Deus nos deu. Existe um chamado, uma vocação, um propósito pelo qual Deus estabeleceu cada um de nós no corpo. Você não está no corpo de Cristo simplesmente porque se você não estivesse, o corpo seria mais feio ou o corpo seria dilacerado. Você está porque Deus tem através de você uma função para o corpo. E essa função para o corpo, ela deve ser clara para mim e para você. Deus não chamou você para ser cópia de ninguém, não me chamou para ser cópia de ninguém. Deus nos chamou como seres únicos na tua presença. Sabe, amados, nós podemos ter muitas referências. Paulo chega a dizer a respeito disso: olha, vocês podem ter muitos mentores, mas pai, vocês têm só um. O Paulo está nos referindo o quê? A respeito de si mesmo, que ele é o pai daquelas igrejas. Ele falou: não, eu sou também um mentor para vocês, mas pai, vocês têm só um. Qual pai nós temos? É aquele que reflete a sua imagem e a sua semelhança em nós, é aquele que reflete o seu propósito na terra, através da missão que ele nos confiou. Eu não sei quanto a você, Cleis, mas eu tenho todos os dias buscado a Deus em relação à missão pela qual Deus me estabeleceu no corpo. Será que todas as decisões que eu tomo nos dias em que nós vivemos são decisões que Deus tem para a minha vida, no propósito eterno? Ou será que nós tomamos decisões segundo as conveniências, segundo os nossos desejos, segundo os nossos prazeres, segundo aquilo que nos compete e nos cabe? Deus tinha dado a Jesus uma missão, e como filho, Jesus compreende essa missão. Nós às vezes não concluímos porque nós não temos toda a missão. Quando nós não temos toda a missão, o que nós devemos fazer, pastor? Nós devemos fazer como Abraão fez. Sai do meio da tua terra e da tua parentela, Abraão. Eu vou te levar por caminhos que eu tenho a seu respeito. Mas quais caminhos são, Senhor? Fique tranquilo, Abraão. Eu vou dizer para você dia a dia o que deve ser feito. Quem vai dizer, queridos? Deus. Eu direi a você, Abraão, todos os dias, quais são os melhores caminhos que você deve andar. O problema é que depois que nós recebemos as dádivas e o privilégio de caminharmos com Cristo, e nós somos abençoados pelos presentes que a salvação nos dá, quando Deus transforma o nosso caráter, quando Deus transforma aquilo que somos e temos, nós aprendemos a andar pelos nossos próprios caminhos. E todas as vezes que nós desejamos os nossos caminhos, nós não compreendemos a missão na sua totalidade. É por isso que nós abortamos aspectos da vontade de Deus para nós. É por isso que muitos de nós não concluímos.
Eu estive olhando a respeito de pessoas que desistem, e eu fiz uma pesquisa essa semana sobre isso, amados. 87% das pessoas ao redor do mundo desistem de algo que iniciaram, e quando iniciaram era bom. Elas desistem. 87% das pessoas param no meio do caminho. É um índice muito alto, queridos. Nos sobra 13% de pessoas que tem um fator que eu chamo de fator incomum na vida daqueles que creem. Chama-se perseverança. Os 13% que concluem aquilo que começa, eles são perseverantes. Pastor, eu preciso ser evangélico? Eu preciso ser cristão? Eu preciso ser da comunidade? Não precisa, queridos. Existem pessoas que perseveram por causa da sua personalidade, existem pessoas que perseveram por causa do seu caráter, existem pessoas que perseveram por causa das suas posturas, existem pessoas que creem. Todos nós cremos, queridos. Agora a grande questão é a seguinte: todos os que creem e perseveram, eles concluem. Mas o que importa para mim e para você que somos nascidos de novo, não é se nós concluímos, é se nós concluímos nele, autor e consumador da nossa fé. Porque muitas pessoas ao redor do mundo, nesses 13%, eu estou falando de 13%, é tão pouquinho, né? Mas ao redor do mundo nós somos 8 bilhões de pessoas quase. 13% de 8 bilhões é muita gente. A pergunta que eu faço todos os dias é: se desses 13%, quantos concluem algo para que o nome de Deus seja glorificado na terra? Nós estamos sujeitos todos os dias, queridos, a concluir coisas das quais jamais o nome de Deus é lembrado, muito embora nós somos perseverantes e concluímos. Qual que é o nosso desafio? Nosso desafio é trazer Deus para dentro das decisões que nós estamos tomando, para concluirmos aquilo que Ele propôs para nós e que Ele confiou nas nossas mãos. Pai, eu concluí na terra a obra que me destes, Jesus está dizendo. A questão, amados, não é se você começa bem. O que glorifica? Jesus está dizendo: Pai, eu te glorifiquei. Glorifiquei o teu nome, Pai, terminando e concluindo a obra que me deste nas mãos. Você só vai glorificar Jesus se você terminar a obra que Ele confiou nas tuas mãos, a obra que Ele te deu. Você não vai glorificar Jesus porque você iniciou uma obra, entusiasmado e entusiasmada. Nós não glorificamos a Deus porque iniciamos entusiasmados. Nós glorificamos a Deus porque concluímos entusiasmados. Você sabe o que significa a palavra entusiasmado, né? Significa cheio de Deus. Não adianta estar cheio de Deus. Nós precisamos concluir o que Deus nos deu. Eu tenho pensado nisso todos os dias, amados. Nós vivemos um tempo onde tudo nos tira do centro da vontade de Deus. Qualquer pedra, qualquer tropeço, qualquer dificuldade, qualquer luta, Às vezes eu olho para nós e eu percebo que nós somos dislexos, espiritualmente dizendo. Sabe o que é o dislexo, né? Você está na sala com o filho assistindo uma televisão, um filme, e você fala: filho, busca manteiga para o papai. Papai vai comer um pãozinho aqui, busca manteiga para o papai lá na geladeira. Aí ele passa, aí ele vê um negócio assim que chama atenção, uma tela do computador, alguma coisa que chamou atenção. Ele vai lá, para naquela tela, dá uma olhadinha e tal, ele não lembra mais o que ia fazer. Aí ele volta e você fala: filho, cadê a manteiga? Ele fala: pai. Outra coisa chamou a atenção dele, que era mais importante que a manteiga para ele. Nós somos assim às vezes como cristãos. No meio do processo, queridos, nós temos coisas que chamam mais a nossa atenção do que aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Sabia que aquilo que Deus confiou nas suas mãos nem sempre vai ser tão fácil, tão bom e tão gostoso de execução? Eu faço muitas coisas que eu não gosto, por amor a um processo, em meio a um propósito. Deus tem propósitos para nós. Então não são somente as coisas que gostamos, mas é aquilo que agrada o coração de Deus. Então Jesus está dizendo: Pai, eu te glorifiquei. Amados, nós às vezes nos achamos bons.
entender aquilo que Deus confiou nas suas mãos e concluir aquilo que Deus colocou diante de você, você vai ter que entender quem você é no meio do processo. Nós, por conta da nossa personalidade, do nosso caráter que já foi moldado, por conta das estruturas que Deus já transformou em nós, de vícios e coisas que deixamos no mundo, coisas que deixamos para trás por amor ao Evangelho e a Cristo, nós começamos a achar que nós somos bons. E quando nós nos achamos bons, embasados na bondade que temos, tomamos decisões. Mas segundo a bondade que temos, segundo aquilo que Deus já nos transformou. Mas o que Deus está dizendo? Um jovem, ele chega diante de Jesus, ele diz assim: mestre, eu vejo que tu és bom mestre. Sabe o que Jesus falou para aquele jovem? Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser o Pai que está nos céus. Por que nós nos achamos bons aos nossos olhos? Porque na verdade o que nós usamos para avaliar a vida do outro são os processos que nós aprovamos ou reprovamos. Então, se você faz algo que diante da sociedade não infringe algumas questões das quais a sociedade estabelece, você fala: nossa, esse é um bom homem, essa é uma boa mulher. Eu acredito que esses termos, essas terminologias podem ser usadas, queridos, mas diante de Deus não existe ninguém bom. Se existe algo de bom em você e em mim, é porque o Espírito Santo de Deus nos habita, porque se nós fôssemos bons, nós não precisaríamos de um Salvador. Então ele diz: olha, ninguém é bom senão ao Pai, senão o Pai que está nos céus. Sabe por que Jesus diz isso, queridos? Ninguém pode ser considerado bom antes de ter a sua obra concluída. Nós somos uma obra inacabada. Você só pode considerar algo bom quando já foi concluído, porque daí você consegue avaliar todo o processo, começo, meio e fim. Nós estamos em meio a um processo. Você pode ser bom hoje, amanhã você pode se tornar um canalha. Você está em meio a um processo. Ou você pode ser um canalha hoje, amanhã você pode se tornar bom. Eu já vi muitas coisas boas terminarem mal e muitas coisas começarem mal e terminarem bem. Porque em meio ao processo, Deus interviu de alguma forma e transformou. Então nós lidamos com pessoas, amados, na vida cristã, que elas começaram bem, e a gente às vezes fica se perguntando onde que se perderam, porque estavam bem, mas terminaram mal. E ao mesmo tempo eu vejo pessoas preciosas que iniciaram bem, terminando mal, queridos, e pessoas mal que terminaram bem. Por quê? Porque depende de como nós nos abrimos para o centro da vontade de Deus em relação àquilo que Ele nos confiou nas mãos. Se nós estamos dispostos a concluir ou não. Quantos estão dispostos a concluir a vontade de Deus? Tem um anjo lá em cima só anotando, viu? Você faz assim, você pensou, ele já anota. Você precisa se comprometer com a palavra que você está dando. Se nós estamos dispostos, queridos, nós precisamos entender o que Deus está fazendo, então, na nossa vida em primeiro lugar, antes de nós fazermos ao nosso redor. Quando Deus confia algo nas suas mãos, você monta muitas estratégias para que aquilo possa ser finalizado, porque agora você está com os teus olhos todos voltados para um projeto. Deixa eu dizer algo para você: não olhe para o projeto, olhe para si. Olhe para si. Eu tenho olhado para o meu coração, e sabe o que eu tenho encontrado no meu coração como pastor? Às vezes eu tenho encontrado coisas mal cheirosas ainda, mal cheirosas. Por que eu encontro? Porque às vezes eu percebo que eu não sou tão bom assim como eu aparento quando estou com o microfone na mão. Às vezes algumas marcas, algumas feridas que me é causada na casa dos meus irmãos mostra quem eu verdadeiramente sou. Então eu percebo as dores que me acometem, as decepções, as frustrações que me cercam, as limitações humanas que eu tenho. Eu percebo, queridos, porque não existe nada de bom em mim. Tira o Espírito Santo de mim, você vai ver quem eu sou. Tira o Espírito Santo de mim. É que você não pode, né? Mas se o Espírito Santo me deixar, queridos, tudo que vocês vão encontrar é um homem caído, distante de Deus, andando pelos mesmos cursos daqueles que não conheceram e estão errantes pela terra.
Deus cria todas as coisas através de Jesus, e no primeiro dia, Deus então termina a obra das suas mãos do primeiro dia, e Deus faz uma declaração sobre a obra do primeiro dia. A Bíblia diz que depois do primeiro dia encerrado, Deus, com tudo que havia criado, Ele viu que era bom. Por que que Deus declarou que era bom só depois de ter encerrado? Porque a obra já estava feita. Então vem o segundo dia e Deus cria todas as coisas, Deus faz separação entre tudo que tem que ser feito. Então termina o segundo dia e Deus declara que o segundo dia foi bom. E no sexto dia Deus forma o homem do pó da terra. E aí Deus olha para a sua formação. Agora Ele não criou, Ele não ordenou, Ele não declarou com a sua palavra. Ele coloca a mão na massa, Ele amassa o barro, né? E Ele faz-nos, né? Melhor, faz-nos não, né? Faz-nos segundo a sua imagem e a sua semelhança. Alguns Ele fez só um montinho assim de barro, pôs uma bolinha, fez dois, né? Fez um furinho no umbigo. Mas Ele fez segundo a sua vontade. A mim e a você, e Ele declara algo no último dia do seu trabalho, que é no sexto dia antes dele descansar. Ele viu que nós éramos muito bom. Nós éramos uma obra, queridos, diante de Deus antes da queda, na sua conclusão, muito boa. Mas a queda mexeu comigo e com você, e de alguma forma então nós perdemos a essência da qual era o plano original, muito embora ela está em nós. Então quando você tiver que se relacionar com aquilo que você tem que concluir diante de Deus, se relacione consigo mesmo, e se relacione com Deus na sua intimidade. Porque tudo aquilo que você vai aplicar fora de você e fora de Deus, para que as pessoas possam ver os teus trabalhos e o trabalho das tuas mãos, significa que você está lidando com um projeto. Mas o maior projeto para Deus é que você termine bem. Termine bem. Eu vejo meninos e meninas, independente de idade, tá? O menino e menina é só uma referência para dizer da imaturidade das pessoas. Eu vejo meninos e meninas, adultos, meninos e meninas, tentando aconselhar outros, eles sequer sabem tomar banho sozinho. Mas eles aconselham a outros como se eles fossem assim, sabe? O último mentor do século 21, a última mentora do século 21. Eu vejo meninos e meninas que sequer sabem preparar o próprio leite com achocolatado para tomar, dizendo para outros o caminho que eles devem tomar, seguir. Olhe para você. A obra que Deus confiou nas suas mãos, seja para 10, seja para 50, seja para 100, para milhares. A obra que Deus confiou nas suas mãos, é isso mesmo? É isso que você compreende do que Ele te confiou nas mãos? É dessa maneira que você vai tratar as coisas de Deus? É assim que você vê o dom que Deus te confiou, a graça que Deus te deu, que Ele te estabeleceu? É assim que você vai lidar com isso? Eu não estou dizendo nem que é bom nem que é ruim, eu só estou dizendo se é assim. Se você está fazendo bem e dando o seu melhor, que seja assim. Mas se você não está fazendo bem, que você possa refletir no dia de hoje. Eu só quero que você entenda, é assim que você vai estar lidando com a obra que Deus confiou nas suas mãos? Qual que é a diferença, pastor? Eu vou dizer para você qual que é a diferença. Nunca me coloque no lugar de Deus na sua vida. Nunca coloque o seu líder de célula no lugar de Deus na sua vida. Nunca coloque o seu cônjuge no lugar de Deus na sua vida. Tudo que você colocar diante da sua vida, assumindo o lugar de Deus, é idolatria. Seja Deus o primeiro para você em tudo. Então onde eu quero chegar com você? Todas as vezes que você presta conta comigo de algo como se fosse eu o detentor daquilo que você tem nas mãos, você me colocou no lugar de Deus. Não preste contas comigo, não no sentido pejorativo da palavra, tá, queridos? Porque todos nós prestamos contas um com o outro mediante o corpo. Porque aquilo que é confiado nas suas mãos, nós somos um organismo, mas também somos uma organização. Estão compreendendo, né? Mas eu estou querendo dizer para você o seguinte, o que Deus confiou nas suas mãos é com Deus, não é comigo. Então, pastor, eu não vou mais liderar a célula, tá? A célula que o senhor me deu, eu estou te devolvendo, estou ela aqui. Eu não te dei célula, irmão. Quem sou eu para te dar célula?
Pastor, eu não quero mais trabalhar com as crianças, tá? Porque é o seguinte, olha, a Marisa me deu aí, a Marisa te deu? Se Deus confiou nas suas mãos, isso é a Marisa que te deu? Ó, pastor, eu não quero mais ficar na porta, porque lá os diáconos, né, o Jorge e a Silvia, eles me chamaram. O Jorge e a Silvia te chamou? Você não deveria ter aceitado. Porque se você está aceitando algo que alguém te chamou, você vai ter problema. As pessoas, amados, elas são canais e instrumentos de Deus para nos alcançar e nos levar para o centro da sua vontade. E quando Deus tem uma vontade para a sua e para a minha vida, Ele já nos deu os dons para isso. Ele já nos deu as armas para isso. Ele já nos capacitou para isso. Então o que nós precisamos é amadurecer naquilo que Ele já nos confiou, está no nosso DNA. Você não é chamado e você não é separado simplesmente porque você é um voluntário. Deixa eu dizer algo para você. Preste atenção. De tudo que eu disse, o mais importante é você focar no que eu vou dizer agora. No reino de Deus não tem voluntário, queridos. Igrejas trabalham com voluntários. Instituições trabalham com voluntários. Nós usamos esse termo voluntários. No reino de Deus não tem voluntários. No reino de Deus existem filhos e salvos. Quantos podem dizer amém? No reino de Deus nós somos filhos. Nós somos chamados, vocacionados. Há uma vocação. Pedro nos fala sobre isso. Que nós somos geração eleita, santa, diante de Deus, separados. Nós fomos separados por Deus, amados. Então quando alguém vem ao seu encontro dizendo para você, olha, Ministério Kids, olha, diaconia, olha, ministério pastoral, é porque a pessoa já está vendo no seu DNA aquilo que Deus estabeleceu sobre você, porque há uma vocação, há uma graça, há uma envergadura na sua vida para isso. O grande problema dos nossos dias nas igrejas é que as pessoas querem títulos. No reino não temos títulos que são reconhecidos acima daquilo que Deus deu, queridos. No reino nós somos a conclusão do que já existe em nós. Então quando você é estabelecido com um título, é porque você já era aquilo. É por isso que pessoas se frustram, elas não concluem. É por isso que elas não terminam. É por isso que a estatística é tão alta e os índices, eles dizem que 87% não concluem. Não concluem por quê? Porque estão servindo a homens. Quantos lideram alguma coisa aqui? Seja o que for. Amém. Pode baixar a mão. Quero dizer para vocês, se vocês têm feito isso somente pela comunidade e somente pela liderança desta casa, vocês precisam rever. Porque se Deus não é primícia, queridos. Nós estamos com 2 anos e pouquinho de igreja nascidos. A igreja é nova, a comunidade é nova. Eu vou dizer para você, nesses 2 anos e pouquinho, sabe quantas vezes eu tive vontade de faltar numa reunião, faltar num culto? Sabe quantas vezes eu não tinha condições físicas de estar em determinados lugares por causa dos eventos e dos compromissos da igreja? Sabe quantas vezes? Eu não consigo nem mensurar, mas foram muitas. Você nunca me viu fora de nada. Porque o dia que eu não consegui vir, Deus me trouxe carregado. Senso de propósito, amados. Eu sirvo vocês? Lógico que eu sirvo. Meu prazer é servir a mesa para vocês todos os dias. Mas antes de servir a vocês, eu sempre dou uma passadinha lá no quarto do papai para servir ele primeiro. Eu sempre deixo um pãozinho lá para ele, um suco de uva. Eu sempre deixo lá alguns manjares do quebrantamento do meu coração. Eu sempre digo para ele, papai, eu vou servir os teus filhos. Mas antes eu vim pôr a mesa para o Senhor. Eu vim te servir, pai. Eu vim colocar nas tuas mãos e aos teus pés aquilo que lhe é de direito. Então, papai, eu estou subindo lá para a sua casa. Mas está aqui a parte que lhe cabe. Então eu espero meu pai se saciar primeiro. E depois que meu pai se saciou, eu venho compartilhar com vocês.
Nós precisamos entender o que é reino, querido, se nós desejamos concluir a obra que Deus colocou nas nossas mãos. Você está me entendendo? Tem a ver com Ele. Com Ele, queridos. Não tem a ver comigo. Pastor, eu estou com a suspeita da suspeita da suspeita da suspeita que o HN3N2 pode me pegar e eu preciso... Meu Deus! Não podemos, queridos, é para Ele. Tudo é para Ele. Por palavra ou por obras, tudo é para Ele. E aí nós olhamos para a vida de Jesus. O que mais chamou a atenção no coração de Jesus foram as pessoas que Ele pôde tocar enquanto esteve na terra. Algumas pessoas impressionaram Jesus, nada pulsava mais no coração de Jesus do que pessoas. Jesus não se importou com nada, o chamado, a vocação dele era pessoas, 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 pessoas e pessoas. Ele usava as estruturas. Jesus não tinha igreja, pastor, ele pregava fora da igreja, mas ele usava as estruturas. Pedro, traz o barco aqui, para mim subir em cima do barco, afasta eu um pouquinho aí que a multidão está me apertando. O barco é uma estrutura, querido, subiu no barco. Pedro afastou ele, puxou o barco para dentro da água, para ninguém ficar aglomerando em volta dele, e ele usou a estrutura do barco para pregar. Jesus usava as estruturas. Presta atenção. É muito forte isso, queridos. Jesus usava as estruturas, mas Ele tocava as pessoas. Não use as pessoas, queridos, e toque as estruturas. Às vezes nós invertemos o processo. Nós usamos as pessoas e tocamos nas estruturas. Deus está nos revelando coisas profundas hoje. Pessoas são pessoas, é tudo que pulsou no coração de Deus. Então Jesus fala o seguinte: olha, daqueles que o Senhor me deu, Pai, eu te revelei a todos eles, nenhum deles se perderam, a não ser o filho da perdição. Mas todos eles, Pai, eu dei a minha vida e dou a minha vida por eles. Não tem a ver comigo. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu vou encerrar então, vou acabar com o mistério. Volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Eu tenho consciência, amados, eu conheço vocês. A maioria de vocês eu conheço pessoalmente de maneira relacional. Dos que estão aqui, eu estou olhando no rostinho, eu tenho o privilégio de olhar para todos vocês. 90% dos que estão aqui eu já comi junto, como junto. 90% de vocês são pessoas que eu tenho relacionamento. Relacionamento, eu não conheço só de cumprimentar, não sei nem o seu nome. Então eu conheço vocês. Muitos de vocês, queridos, estão parando no meio do caminho. Porque estão na igreja, mas a igreja não está mais em vocês. Não fala isso, pastor, o senhor está me ofendendo. Não estou te abrindo os olhos. Eu fui chamado para isso, amados. Quer ficar bravo comigo, chateado, mas eu fui chamado para isso, para abertura de olhos. Vocês ocupam espaço no corpo, mas não funcionam mais no corpo. Eu não quero expô-los, mas já que eu fiz, quero chamar a sua atenção no dia de hoje. Esse é o tipo de culto que nem deveria ir para as redes, porque na verdade eu estou falando com a casa. Deus está colocando um peso para mim falar com a casa, falar com a família do reino. Não pare no meio do caminho. Você tem vocação, tem chamado, me feriram. Ore por quem te feriu. Mas fizeram isso, fizeram aquilo. Siga, querido, siga, querida. Nós precisamos seguir. Tem uma frase, eu não conheço o autor, não me lembro de quem é o autor, mas a frase diz assim: olha, se alguém te oprimir, perdoe, para que não haja dois opressores na terra. Se alguém te ofendeu, perdoe, para que não haja dois ofensores na terra.
A igreja precisa voltar aos princípios de tudo. E nós precisamos concluir a obra que Ele colocou nas nossas mãos. Eu tenho convicção do meu chamado. A minha pergunta é se você tem do seu. O que Deus colocou nas suas mãos? Ministério de Música, por favor. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo, verso 7, ele diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Um homem que deixou um legado, queridos. Porque você vai falar assim para mim: pastor, o senhor está falando só de Jesus? Jesus é Deus. Paulo era homem, caído como eu e você, que precisou ser resgatado. Mas ele diz o seguinte: sabe, eu também glorifiquei a Deus, porque eu concluí a obra que Ele colocou nas minhas mãos. Fariseu dos fariseus, mestre dos mestres, doutor da lei, eu deixei tudo por amor ao seu nome. E eu servi a Jesus fielmente até o último dia da minha vida. Com grandes letras vos escrevo, disse Paulo. Paulo tinha um problema de visão, já estava velhinho, abandonado dentro de uma prisão úmida. Ele falou assim: olha, quando você vier me visitar, meu filho, traga minha capa de trode, porque eu estou com frio. Aqui dentro é úmido, eu estou passando frio. Talvez quase tuberculoso. Se você estudar sobre a vida de Paulo, você vai ver que ele morre, ele está quase tuberculoso. Por causa, eu não sei se você entende das prisões antigas, mas eram masmorras, né? São prisões que você era jogado no meio de rochas, em celas úmidas. Às vezes gotejava água das chuvas, né, que pegava nas rochas. Era um lugar difícil de se ficar. E Paulo está dentro desse lugar escrevendo para Timóteo, dizendo para Timóteo: Timóteo, fique firme, meu filho. Fique firme. Eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Eu estou terminando a carreira que Deus colocou nas minhas mãos, você vai terminar também. Então aquilo que você ouviu de mim, aquilo que você ouviu da sua avó Lídia, aquilo que você ouviu da sua mãe, aquilo que você ouviu das mulheres, dos homens piedosos, da graça de Deus, estabeleça isso. Paulo combateu o bom combate, terminou a carreira. E eu quero desafiar você a combater e terminar também. Se você pudesse colocar em pé. Até onde você suporta, até onde você está disposto a ir. Nós vamos ter esse cântico, eu quero deixar esse cântico para que você tenha um tempo de oração com Deus. Quero desafiar você a fazer uma reflexão. Não negligencie aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Naquele dia, naquele grande dia com D maiúsculo, todos nós iremos prestar conta das nossas obras, está escrito lá em Pedro, segundo aquilo que Deus nos confiou nas mãos. Amém? Eu vou dar um tempo para você ter uma reflexão e depois nós vamos orar encerrando juntos.